Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Natália e eu tô aqui para fazer uma live super especial de abertura, né, no Setembro Amarelo. Na live de hoje vou ter o prazer de estar falando com a Bruna Brasil. Ela é psicóloga, ela atende em Goiânia. Nós vamos estar conversando um pouquinho sobre a saúde emocional na infância. Né? E vamos falar um pouquinho do que é preciso para eu ter uma saúde emocional. Esse mês, o mês do Setembro Amarelo, é um mês destinado à prevenção do suicídio, né? Então, para que a gente não tenha ações como essa, comportamentos como esse, é muito importante trabalhar a saúde emocional. E é isso que nós faremos hoje. Então, vou estar conversando com a Bruna. Deixa eu ver se ela já chegou. Vou convidá-la. Oi, Susley. Oi, Rá. Boa noite para vocês também. Oi, Bruna. Oi, Nath. Tudo bem? Que saudade. Tudo bom? Saudade, muito tempo, né? Muito tempo. Você tá me ouvindo bem? Sim. Então, ótimo. Deixa eu perguntar pro pessoal se eles estão nos ouvindo e nos vendo bem. A internet aqui, gente, tá muito ruim hoje. E eu tô bem preocupada. Tomara que dê tudo certo. Tá dando para ouvir bem? Vamos aguardar eles falarem, nos retornarem. Eu te vejo, te ouço sem eco. Ai, ótimo. A Rafa falou que tá ótimo para nós duas. Uhum. Ô, Bruna, aí tá muito quente em Goiânia? Sim. Tá terrível. Não, não Ah, tá terrível, tá maravilhoso pra lavar edredom, pra lavar toalha. Tá perfeito. Você lava a roupa, meia hora depois tá seco. tá sequinho, né? Aqui também, menina, tá um calor insuportável. Hoje, assim, ó, batendo recorde. Bruna, primeiro eu quero te agradecer por você ter aceitado participar e abrir o Setembro Amarelo com a Ai, gente. que isso, o prazer é meu, Nath. Tô super contente que a gente vai falar um pouquinho sobre saúde emocional infantil. É um prazer te receber. Gente, a Bruna, eu fiz a nossa especialização, nós fizemos juntas lá em Goiânia e foi muito gostoso. Foi um Foi. ano e meio de saudade, eu sinto falta. Esse dia eu tava pensando, nossa, Dá como passou saudade. rápido, né? Já faz um ano. Sim. Os vínculos que a gente não teve na graduação, a gente teve todos no, na pós. Foi tão bom, né? Foi. E eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, falar do seu trabalho para o pessoal e a gente começa. Bom, como a Nath já falou, sou psicóloga, a gente fez a especialização em análise do comportamento juntas. E eu já trabalho com criança há bastante tempo. Oficialmente, como psicóloga, tem só 5 anos, mas a minha experiência com crianças, como professora, fora de set terapêutico, né, já se estende a um pouquinho mais de tempo. Então, é muito interessante estar assim nesses dois papéis, sabe? Como tia de criança e como psicóloga. Talvez sejam dois papéis que se complementem, porque você consegue ter uma visão um pouquinho mais ampla da criança. À medida que a gente vai crescendo, parece que vai ficando assim, nossa, tem tantos anos isso, não, já tô velha e tal. E a gente acaba esquecendo o que é ser criança, como que é, dos dramas que uma criança passa. Então é bem interessante mesmo estar nesse contato, nesse convívio diário. E é verdade, né? A gente vai esquecendo de coisas simples que antes faziam uma festa, deixava a gente feliz, né? Eu lembro Sim. como demorava as datas comemorativas para chegar. Gente, o aniversário era Uhum. uma eternidade. Então, nossa, demorei tanto para fazer 15 anos. Agora, agora passa tudo muito rápido. Uhum. Mas hoje a gente vai falar de um assunto que tem coisas boas, mas também tem coisas que não são tão boas assim, né, Bruna? Vamos Uhum. falar de um momento, e esse mês, o Setembro Amarelo, é um Uhum. mês que se discute muito a saúde emocional, fala-se Uhum. muito sobre suicídio, e eu acho super importante a gente entender, né, sobre Uhum. quando isso começa, e que ambiente que favorece esse tipo de comportamento. Uhum. E eu gostaria que a gente começasse, então, entendendo, né, o que que seria essa expressão saúde emocional? O que que a gente pode, o que significa isso? Gente, é um termo muito abstrato e a resposta é tão abstrata
quanto. Eu estava dando uma pesquisada assim, sobre o conceito de saúde emocional, saúde mental. Não dá para falar sobre isso sem falar em saúde. E o próprio conceito de saúde é uma coisa muito ampla, muito abstrata, que não dá pra gente uma segurança. Não dá pra falar assim, essa pessoa é saudável, essa pessoa não é saudável. Porque eu acho que envolve assim, vários espectros, uma gama de fatores muito grande, né? Mas, em termos gerais, eu creio que a gente pode falar em saúde mental como uma capacidade de lidar com as emoções de um modo que haja bem-estar da pessoa, né? Mas, novamente, bem-estar é uma coisa ampla, é uma coisa subjetiva. O que para mim seria uma coisa completamente inaceitável, que eu não consigo lidar de jeito nenhum, para você talvez você tire de letra. Por isso que é tão importante a gente olhar caso a caso, né? Não Sim. sair generalizando, né? Ah, Uhum. então traz sofrimento para todo mundo. Não. Uhum. A gente tem que Sim. entender. Eu acho muito legal também discutir o próprio sofrimento, né? Então, o que é sofrer para uma Uhum. pessoa? Definir as coisas. Eu Sim. acho super importante a gente trabalhar com isso. Mas Uhum. eu entendo que é isso, né? Você conseguir viver com uma qualidade de vida, você se sentir bem no ambiente, nos ambientes que você frequenta. Então, Uhum. escola, casa, no meio social. Porque pode ser que eu me sinta bem em alguns ambientes e não em outros, né? Uhum. Então, E assim, às vezes a sociedade hoje parece que está assim muito medicamentosa, né? Não existe espaço para ficar triste. Se você está triste, você toma um remedinho. Se você está ansiosa, você toma um remedinho. Se você está com sono, você toma uma droguinha ali, a cafeína, para você ficar jóia e enfrentar o dia. Então você tem que estar sempre perfeita, sempre dentro de um padrão. E é importante também a gente lembrar que tá tudo bem ficar triste. Ficar triste faz parte. Ficar ansioso faz parte. Só que é importante diferenciar o estar momentâneo com aquele que se estende durante um período longo. eu sempre falo que sentir não é o problema, né? O problema é o que eu faço. Uhum. O que pode ser um problema é o que eu faço Sim. quando eu sinto. Uhum. E por quanto Sim. tempo eu sinto, né? E a intensidade. Então é tanta coisa que a gente precisa estar atento, né? E Uhum. pensando no universo infantil, a gente também tem como uma questão social aí um hábito que não é muito legal, que é de não ouvir as crianças, né? Então, de não prestar atenção, de achar que tudo que ela está falando é bobeira, ou tudo é para chamar Sim. atenção. Sim. E é Uhum. nessas horas que a gente acaba passando despercebido por coisas super importantes, né? E não só isso, mas também uma tendência geral de subestimar a capacidade de compreensão da criança. Achar que ela não está entendendo o que está acontecendo e que porque ela não está entendendo, ela não está sentindo. Eu lembro de uma das vezes isso fora do contexto terapêutico, né? Que eu trabalhava com essas crianças, que eu estava dando aula numa instituição religiosa. E ela virou para mim e falou assim: tia, esse povo acha que a gente é bobo, porque a linguagem era muito infantilizada. E eles detestavam aquela liçãozinha porque eles achavam aquilo muito infantil. E é isso, né? Como a gente passou já dessa fase, tá muito distante, a gente perde um pouco o referencial do que é infantil, o que não é, o que eles estão entendendo, o que eles não estão entendendo. E mais, a gente também comete o erro de não sentar para conversar com a criança, para perguntar para ela, como se elas fossem incapazes de contar pra gente o que elas estão pensando ou sentindo de determinada situação. É como se elas não conseguissem compreender mesmo, né? Uhum, Tem o filho de uma amiga minha, eu acho ele assim, ele tem 5 anos e eu acho ele brilhante. Ele uhum. virou pra mim e falou assim: ele vai perguntar alguma coisa, eu pedir alguma coisa, aí às vezes eu falo, tia Natália, vai demorar um pouquinho. Aí ele fala assim pra mim, tia Natália, o pouquinho do adulto é muito pra criança. Eu acho isso genial, porque é muito isso, Sim. né? A temporalidade é percebida de uma forma diferente. Então, como é Uhum, importante a gente ouvir, né? Tá atento a essas crianças. uhum, E eu vou aproveitar esse gancho que a gente começou já a falar deles uhum, e entrar num assunto, como a gente falou, dessa questão do sentimento, dessa questão uhum. do perceber a criança. Existe, Bruna,
ansiedade e depressão em crianças? Sim, sim, existe. E é um pouquinho complicado diagnosticar, porque existe uma controvérsia, né, uma polêmica, até mesmo assim, entre os pesquisadores. Se os sintomas são os mesmos do adulto ou se não são. Para além disso, tem uma outra questão que os manuais de saúde mental são feitos pensando nos adultos e não nas crianças. Então não se para olhar para a criança para saber quais comportamentos são os esperados para a idade, quais comportamentos são os esperados para o contexto, para daí a gente estabelecer quais são os Critérios. sintomas, né, de um transtorno de ansiedade, de um transtorno depressivo, mas sim, existe sim. E muitos dos adultos que desenvolvem quadros mais severos de transtorno de ansiedade ou transtorno depressivo, a origem desses sintomas está, a origem que eu falo assim, não em termos psicanalíticos, mas assim, começou a desenvolver esse quadro na infância. É. E muito possivelmente pelo fato de não ter tido esse olhar cuidadoso, desenvolveu-se até a vida adulta. É quando a gente pensa na origem mesmo, né? Olhando assim, pensando em que fatores que podem ter contribuído para isso. E aí você vai Uhum, avaliar aí o histórico, abuso, tanto uhum, físico como sexual, isso pode contribuir uhum, para que a criança apresente, né, comportamentos depressivos, uhum. na adolescência. Eu estava olhando uns dados que, assim, assustada. É um dado de 2017 da OMS que diz que cerca de 180 milhões de crianças e adolescentes no mundo têm depressão. Então, Uhum. é muita Sim, gente, sim. é muita gente E adolescente. talvez as pessoas não percebam, porque não convive o suficiente com a criança para perceber uma mudança no comportamento. Ainda tem isso. Porque há uma tendência mundial de que as crianças sejam criadas por tela. Os adultos entregam algum computador, um celular, um tablet na mão da criança e deixa. Então, eles não conhecem as crianças com quem eles convivem. Eles não têm noção de como a criança age normalmente. E daí ele não vai saber como que a criança se está diferente. Para identificar, olha, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa acontecendo. O que está acontecendo? Não, porque simplesmente não conhece a criança. Geralmente acaba aparecendo muitas vezes nas escolas, né? Então, quando as crianças Uhum, vão para as escolas, em contato com os outros colegas, na sala de aula, as professoras acabam identificando, olha, esse comportamento não uhum, é comum, né? Isso ele não fazia, não apresentava antes, teve uma baixa no rendimento uhum. escolar. O que está acontecendo? Sim, Na maioria das vezes vem, né, sim. essa. Por isso que eu acho tão importante, né, a gente olhar para as instituições como um todo, Uhum, que circundam essas crianças. uhum. E existe caso de suicídio infantil? Sim. Sim, existe sim. Eu não consigo trazer dados precisos. Eu pesquisei, Nath, mas primeiro porque existe uma certa subnotificação, porque é fato, a criança até certa idade não tem o pensamento abstrato formado para ela pensar, entender o que é a morte. E até certa idade ela não consegue fazer um planejamento, né? Assim, um planejamento da ação suicida. Só que, novamente, subestima-se muito a criança, a capacidade da criança. Então, parte do que seria suicídio é reportado como morte acidental. Mas, ainda assim, mesmo com essa subnotificação, e mesmo não tendo dados muito precisos, porque outra coisa interessante, geralmente eles fazem dividido por categorias etárias, né? Então, de 0 a 9 anos, de 10 a 19 anos, de 20 a 39, se eu não estou enganada, assim vai. Uma pessoa de 18 a 19 anos suicidando é muito diferente de uma pessoa de 10 a 11 anos suicidando. Mas está ali na mesma categoria, né? Então, os dados não são tão precisos assim. Mas observa-se uma tendência também mundial em que está tendo um aumento na taxa de suicídios infantis. Entre 2006 e 2015, em cidades brasileiras, observou-se um aumento de 24%
na taxa de suicídio. E eu achei um dado aqui que eu achei assim tão interessante. Tentativas de suicídio no Brasil entre 2011 e 2016. Nessa faixa, né, de 10 e 19 anos, foram 10.583 tentativas de suicídio. Agora, até 9 anos, foi 179. Um número pequeno? É, um número pequeno. Nossa, Mas não é super muito absurdo significativo. uma criança de menos de 9 anos tentando se matar? Pra gente pensar no ambiente que essa criança está Sim. imersa, né? Isso é super importante, né? O que que leva uma criança a ter essa ação, esse comportamento, essa Uhum. ideia, né? E aí também eu acho importante a Uhum. gente pensar o quanto essa questão da idade também está relacionada ao ambiente. Então, sim, tem crianças que são, entre aspas, forçadas a ter comportamentos, a ter é, ações mesmo, amadurecer, né? A gente fala de Sim. amadurecer no linguajar Uhum. comum aí, pensando Sim. que o ambiente força nisso. Então, né, quem são essas crianças de 9 anos? De qual ambiente nós estamos falando, né? Aí tem uma Uhum. colega que comentou Sim. fora os casos não notificados, né? Com certeza, a criança Sim, porque é um tabu. Suicídio em qualquer faixa etária é um tabu. Com crianças, então, eu lembro de uma professora minha na faculdade, ela trabalha no Ministério Público e ela trabalhava diretamente com casos de abuso sexual. Daí ela comentou de uma criança de 12 anos, uma menina, que chegou no Ministério Público porque ela era abusada pelo pai. E na história familiar, ela descobriu que o irmão dessa menina suicidou aos 10 anos. E ele não só suicidou, como ele também convidou a irmã a suicidar também. Uau. Então a gente imagina que tipo de ambiente é esse. Eu tô vendo aqui que o Eric escreveu: a depressão infantil pode ser Mesma caracterizada pergunta. como algo contemporâneo, fruto dessa aceleração do tempo, da globalização, que de alguma forma muda muito as etapas de formação da mesma. Olha, eu acho que sim, mas eu penso também na criança meio que como não da influência da globalização diretamente na criança, mas no que isso vai fazer com os adultos que convivem com essa criança. Na qualidade de interação dessa criança com esses adultos, no tipo de ambiente realmente, em que essa criança vai crescer. O que vai acontecer ali naquele ambiente para que uma criança de menos de 9 anos tenha uma ideação suicida. Aliás, não uma Bruna, ideação, né? Uma tentativa de suicídio mesmo. Sim, Nath. só deu uma travadinha. Eu não sei se está travando para o pessoal também. Gente, confirma aí para mim se está travando ou se é só aqui para mim, que pode ser a minha internet. Deixa eu ver o que eles vão falar. Tá bom. Deixa eu ver como que tá isso. Demora um pouquinho, tem um delay. Não, o pessoal continua falando, mas eu acho que porque ainda não chegou para eles a Uhum. pergunta. Ah, não travou não, então vamos seguir. Tá, aqui ó, falando que a Ótimo, tecnologia gente. tira uma vivência cotidiana. Sim, completamente, sim. Por isso que eu falei, né, que tem crianças que são criadas pelas telas. Não só da Tem. parte dos adultos estarem tanto tempo na tela, mas das crianças estarem tanto tempo na tela também. Sim, e eu acho bacana a gente falar disso, né? Que eu até gosto desse exemplo para a gente pensar nessa questão da tela. E é claro, gente, que não é para chegar e falar, nossa, vamos tirar todas as telas e não ter nenhuma outra atividade para oferecer para essa Sim, criança, né? é aquela Porque é coisa que a isso. gente vê muito na análise do comportamento, né? Não se tira um comportamento sem colocar outro em troca. Não é simplesmente tirar a tela e largar a criança. Não. É, solto, até porque com essa questão da pandemia, as crianças estão ficando mais tempo dentro de casa. E aí é importante também a Uhum. gente entender o que que é essa tela. Então, o que que eu faço por Uhum. meio dessa tela? Ah, não, eu estou usando essa tela para me comunicar com os meus colegas, é uma comunicação sadia, tem Uhum. troca, a gente conversa. Sim. Ah, eu estou usando essa tela para ler, para, enfim, tem N coisas que eu posso fazer por meio da tela. Então é legal a gente também entender que tela é essa, né? Que tecnologia, como está sendo Uhum. utilizada essa Sim. tecnologia. Senão ela vira uma vilã sem ser,
Sem ser Sim. a vilã, né? Então, eu entendo Aham. que com essa falta de tempo, ou melhor, com essa aceleração de tudo, e pensando nesse momento de pandemia, que tem pais que estão trabalhando com filhos em casa e Uhum. filhos que precisam se adequar a hábitos novos escolares, é um momento difícil da gente pensar nessa reestruturação. Importantíssimo, mas difícil, né? Porque Uhum. as relações, elas estão cortadas mesmo, né? Eu entendo que hoje os hábitos são diferentes. Então, as pessoas chegam em Sim. casa e quando vão relaxar, elas usam o celular. Sim. Então, como relaxar de outro jeito, né? Como relaxar, como fazer com que a criança relaxe de outra forma. Acho super importante a gente Uhum. pensar nisso. Sim. Mas aqui a tela pode ser uma vilã, pode também ser uma vilã, Na verdade, qualquer coisa nos extremos, né? né? Qualquer Os extremo. excessos sempre fazem mal. Uhum. Bruna, como você comentou que você trabalha com crianças há um tempo, seu trabalho, você também trabalha com crianças neurodiversas. Eu sei que é Uhum. uma questão, por exemplo, quando uma mãe descobre aí, fechou um diagnóstico, é uma perguntinha que sempre aparece. Né? Então, ai, como que vai ficar isso? Meu filho não vai ter mais saúde emocional, ninguém mais em casa vai ter saúde emocional. Como que funciona isso? Eu acho bacana a gente conversar sobre essa Sim. questão. Sim. Uma vez eu vi uma metáfora que eu acho que ilustra muito bem isso. Uma professora minha respondendo uma pergunta minha na faculdade também sobre psicopatologia, sobre essa questão mesmo, né, da influência genética no desenvolvimento de transtornos e tal. E a minha pergunta foi nesse sentido, assim, então o fator genético faz com que a pessoa, né, alguma psicopatologia. E daí ela falou, dois caminhões acabaram de sair da fábrica, mas um veio com o eixo quebrado. Qual deles, desculpa, quebrado não, trincado. Qual deles vai quebrar? E eu mais que depressa falei, o que tá com o eixo trincado, óbvio. Ela falou, depende. Depende de que tipo de estrada cada caminhãozinho vai pegar. Depende da carga que vai ser colocada em cada caminhão. Depende da manutenção que cada caminhão vai receber. Especialmente, depende da combinação desses fatores todos. Então, percebe-se realmente uma predisposição genética maior em alguns transtornos, como, por exemplo, no TEA, que é a área que eu trabalho especificamente, percebe-se sim essa questão genética, né, uma tendência maior a desenvolver depressão, por exemplo, mas não é sinônimo de que a pessoa, a criança no caso, não vai ter saúde mental, em hipótese alguma. Ai, super importante falar sobre isso. Eu amei essa história, né? Porque é muito isso, tem que avaliar tanta coisa. Mas é isso, né? Sim, A gente parte do pressuposto que o que vai quebrar primeiro é o que já vem com um sim, trinco aí, tá trincado, vai quebrar. aham. E esquece de avaliar N outros fatores. É comum isso aparecer como um questionamento no seu trabalho, das mães que você atende? Olha, das mães, nem tanto, mas por incrível que pareça, mais os coleguinhas das crianças. Eles Os falam. coleguinhas ficam muito curiosos para saber como que essa criança vai ser lá na frente. E é complicado falar para uma criança que depende. Para um adulto é difícil lidar com o depende. Para a criança é um pouquinho mais complicado entender que não é tão rígido, tão determinado assim. Mas é importante também pensar, assim, fugindo um pouquinho só do tema, na saúde mental desses pais. Porque eu ouvi essa expressão também, claro que ela é uma brincadeira, né? Mas fala que criança não tem problema, criança tem pai e mãe. Então, pensando novamente nesse ambiente, nesse contexto, como que uma criança vai crescer saudável se os pais estão adoecidos? Eu acho um pouco complicado. Eu acho super importante ressaltar isso e o quanto é importante um trabalho de parceria, né? E o quanto a rede de apoio que a gente sempre fala na Sim. gestação, no puerpério, o quanto uma rede de apoio também para esses pais é importante. O Uhum. quanto um sozinho consegue um resultado,
Uma pessoa com um grupo auxiliando consegue outro resultado, né? Sim, E de preferência um grupo falando a mesma língua, por favor. né? E eu acho muito importante a gente pensar nessa saúde desses pais mesmo. E é muito comum a gente ter mais mães sozinhas enfrentando essas batalhas, até Sim, porque eu entendo que tem uma questão aí social, né, envolvida nesse processo, mas é uhum, muito comum uma terceirização mesmo dessa com certeza. responsabilidade, né? E eu acho bacana, muito bacana quando a gente vê pais participando, né? Uhum. Porque isso faz toda a diferença. Nossa, e como? E das crianças que você atende mesmo, Bruna, você consegue perceber saúde emocional? Olha, as crianças que eu atendo especificamente são casos muito, muito, muito graves. Então, e são bem novinhas mesmo. Então, elas ainda não têm essa consciência. Ainda estão aprendendo, Mas, né? No processo de desenvolvimento. Uhum. sim, e é muito interessante comentar que qualquer criança precisa aprender sobre isso, aprender sobre os seus estados emocionais, aprender o que fazer. Não é uma coisa espontânea. A gente pensa que assim, deixa crescer. Não! Quantos adultos que não sabem lidar com os seus próprios sentimentos, com os seus problemas. Não é uma coisa que simplesmente vai acontecer. Tanto os adultos precisam aprender a lidar com isso por eles e pelas crianças, pela próxima geração. Para que eles sejam lá no futuro adultos diferentes dos adultos que nós temos sido hoje, esses adultos mais adoecidos, E, fragilizados. e geralmente a gente fala o que não pode, né? Ah, eu tô recebendo saudade. Também tô com saudade, gente. Recebi saudade de oi. Eu também tô com saudade. Falei um oizinho pro Arthur também, pro Bruno que falou oi pra gente. Mas eu vou Uhum. aproveitar o gancho, Bru, para pensar nessa questão do nomear, do quanto é importante a gente trabalhar com isso e ensinar o que pode. Então, o que é o Sim. habitual? É falar o que não pode. Ah, não pode Sim. mexer ali. Uhum. Não pode gritar. Uhum. Não pode. E o que pode, gente? Eu tô com raiva, eu faço Sim. o quê? Eu sempre Sim. brinco, eu tô com raiva, eu faço o quê? Então é super importante a gente pensar e ensinar também para a criança o que pode. Ah, eu tô com raiva, você tá Uhum. com raiva? O que você pode fazer quando você estiver com raiva? Ah, ó, se machucar não é interessante. Por que não é interessante? Explicar. É importante que a gente explique para a criança, né? Tem consequência. O Uhum. que é a consequência disso? E Uhum. assim como tentar entender o que levou aquela criança a ter aquele comportamento, né? Então Uhum. a gente não se agride porque quer. Ninguém sai, ah, vou me agredir. Sim. Ah, né? Então, no mínimo, entre aspas, essa pessoa tá adoecida Uhum. emocionalmente. Uhum. A Rá comentou que é difícil dar modelo quando a gente não teve. E é verdade. Sim. Por isso, É gente, verdade. façam terapia. Eu sempre falo, faz terapia, sério. Vamos aproveitar que a gente está no Setembro Amarelo, discutindo sobre saúde emocional. Gente, sério. Se até agora, depois desses meses todos de pandemia, você não percebeu essa necessidade, ó, eu acho que tem alguma coisa errada. A Denise fez uma pergunta do que ela pode fazer quando ela estiver com raiva e o que ela pode falar para uma criança de 3 a 4 anos numa situação, num contexto como esse. Bem legal. Sim, eu acho que a primeira coisa é que a gente tem que pensar que tá tudo bem ficar com raiva. Raiva é dentro daquela categoria de sentimentos que são proibidos. Sentir raiva tá tudo certo, o que eu não posso fazer é sair quebrando as coisas. Então eu posso chegar para a pessoa e falar assim: eu tô muito irritada por isso que você fez, porque eu me senti ignorada quando eu estava falando com você e você estava mexendo no WhatsApp e isso fez com que eu me sentisse desvalorizada, eu fiquei com raiva. Isso é super válido. O que não dá para você, sei lá, pegar o celular da pessoa e tacar na parede ou dar o tratamento de silêncio para a pessoa durante uma semana sem ela nem saber o que ela fez de errado. Não é assim. E E eu pontuar, acho que né? assim, lidar especificamente com a criança, eu acho muito interessante ensinar primeiro que tá tudo bem sentir raiva. E ensinar que ela pode falar sobre aquele sentimento. Porque tem uma outra coisa, Nath.
A gente fala, né, que tem que conversar com a criança, que a criança tem que contar o que está acontecendo, mas a criança não vai contar se ela não confiar no adulto, de jeito nenhum. E ela não vai contar pro adulto que ela tá com raiva se ela aprendeu que não pode sentir raiva. Por que Que ela é vai chegar para adulto e feio, que é falar errado, né? exatamente, né? Nossa, você tá com raiva, que criança feia. Não, é super legítimo sentir raiva. Por que a criança não vai sentir? Tá tudo bem. A questão é o que fazer com isso. Você pode falar, nossa, eu tô com raiva porque eu queria ver desenho e você não deixou. Tá tudo bem sentir raiva. Só que agora você não pode assistir desenho. Vamos pintar uma aqui no papel? E é legal explicar e dar uma outra opção, né? Então, Uhum, não dá agora, mas amanhã uhum, você pode, né? Ou mais tarde a gente pode, se uhum. for um comportamento que cabe, né, gente? Sim. É claro que é importante avaliar e explicar, né? Então, entender que a criança também é um ser de desejos e que ela se frustra e que quando ela se frustra, ela vai ficar chateada, irritada, com raiva, Sim. assim como a gente. A gente, adulto, pode sentir e falar que tá sentindo. Eu acho que é bem bacana porque você dá modelo para criança, né? Uhum. Também não adianta falar para criança, não grita, gritando. A gente tem que prestar atenção nisso, que é muito comum, né? Exatamente. Sim. É muito comum. Deixa eu ver, nós tivemos mais perguntas. Deixa eu voltar aqui Uhum. nas Ok. perguntinhas. Explicar o que ela pode fazer é legal. Então, por exemplo, o que a criança pode fazer? Ah, ela pode gritar na almofada? Né? Pega a almofada e grita, que a almofada abafa o barulho. Ela pode socar a almofada? Ela pode. Ela pode amassar? Pode. Ah, na sala de Uhum. aula, o que ela pode fazer? Ela pode rabiscar um papel? Ela pode desenhar? Ela pode Uhum. escrever? Né? Se for um pouquinho Uhum. maior, a criança já escreve, dá para Sim. ela escrever o que ela está sentindo. Tudo isso é válido, né, Bruna? Eu entendo que Uhum. são comportamentos. E aí você vai ter que avaliar o que cabe na tua casa. Né? Então, o que na tua casa cabe? O que vocês entendem como permitido aí naquele espaço? Uhum. Ah, vamos lá. Tem uma ideia de um João Bobo em que a criança pode empurrar o João Bobo quando estiver com raiva. Mas só ele, o que acham? A Jennifer fez essa pergunta. Uhum. O João Bobo em si não é o problema é a criança generalizar isso para outras crianças. Ela Então, eu acho entender que que tá ela tudo pode, bem. né? É, você fala assim, esse aqui você pode, mas só esse aqui. Claro que vai acontecer dela querer empurrar outra criança de vez em quando, né? Mas aí volta naquilo que a gente conversou sobre a questão da correção. Não, o coleguinha não pode, só o João Bobo que pode. Explicar, né? Ensinar. Então, onde Sim. cabe? Aqui cabe, Uhum. ali não cabe. A Raíssa estava comentando que o Arthur, esses dias ela falou pra ele, ele tava com raiva. Aí ela falou pra ele: tá tudo bem ter raiva, pode Uhum. chorar. E ele respondeu: não, mamãe, não está tudo bem. Hum. E aí entender, né? É ruim sentir raiva, então a gente pode explicar que às vezes não é Uhum. gostoso estar sentindo aquilo, Sim. porque provoca uma sensação ruim. Então, às vezes, a Sim. criança associa o estar tudo bem a ser Aham. algo bom, né? Sim. E não necessariamente. Uma outra pergunta, Bruna, foi como lidar com as brigas entre as crianças? Adultos têm problema para lidar com a briga entre adultos? Eu acho que ensinar a arte da conciliação, do meio termo, eu acho que quando tá brigando, tem um impasse ali. Aconteceu alguma coisa que uma das partes quer algo, a outra parte não quer algo, e o mais forte vai se dar bem, né? Então pode. Olha, primeira coisa, que a gente precisa entender que nós não vamos ter tudo o que nós queremos o tempo inteiro. Vai ter hora que sim, vai ter hora que não. A realidade não está aqui para satisfazer os nossos desejos, né? A gente não pode permitir que uma criança cresça achando que ela vai ter tudo o que ela quer. Que tipo de adulto vai se tornar? Então, eu acho importante sentar com as duas crianças. Primeiro que eu acho que ficar só dando sermão, amarrar, fazer ficar abraçado. Novamente, isso vai ensinar o quê, né? Vai fazer a criança ter mais raiva ainda, não confiar no adulto, porque eu não posso fazer isso na frente do adulto. Não vai ensinar nada. Eu creio que uma boa alternativa é ensinar as duas crianças a conversarem, a chegarem num consenso. O que que você quer? O que que você quer? O que que aconteceu? E não é só aquele assim, o que que tá acontecendo aqui? Ah, porque
eu quero brincar de bola, mas ele não quer mais de brincar de bola. Não, vocês dois não podem brigar, não. Vira as costas e sai. Mostra a inabilidade do próprio adulto em lidar com a situação, né? Assim, olha, a bola é do fulano, tá tudo bem se ele quiser levar a bola dele. E eu acho interessante também fazer essa conversa separada, para não ficar expondo as duas crianças. Porque cada criança tem que, realmente, se por um lado uma criança tem que aprender a dividir, a outra tem que aprender que não é sempre que ela vai ter a coisa do outro emprestada. E tá tudo Não é bem, tão né, dele não simples, querer né? emprestar. Uhum, Então, assim, é importante a gente entender com que frequência que isso está acontecendo, o que que eu quero ensinar. uhum, Eu quero ensinar que é importante uhum, dividir. Então, se eu quero ensinar que é importante dividir, eu vou trabalhar com aquele que não quer emprestar. Né? Ah, não, eu uhum, vou ensinar que cada um tem as suas coisas, né? Então, olha, vamos tentar entender, porque de vez em quando você pega o brinquedinho do maninho. Então, ó, não é legal uhum, agora você emprestar, porque quando você quiser brincar com um dele, né? Se ele fizer isso com uhum, você, como que você vai se sentir? Então, é legal trabalhar mostrando, pensando em uhum, possibilidades. E aí a Jennifer comentou de deixar as crianças, a Adriana, se a gente pode uhum, deixar as crianças resolverem sozinhas. Em alguns momentos, eu entendo que é válido. Se a criança já tem uhum. repertório para resolver, a Exatamente. gente não precisa A se questão é essa. meter, né? Ela tem o repertório para resolver? Se não tem, ensina. Se tem, deixa. Porque Deixa a resolver. intenção é essa mesmo, né? Que o adulto. Nossa, não se aplica. É porque no meu trabalho a gente fala assim que a nossa intenção é que nós terapeutas sejamos inúteis para a criança, no sentido de que ela aprenda tudo o que precisa aprender e não precise mais da gente ali o tempo inteiro como mediador. Então, o adulto se tornar inútil para a criança nesse sentido, de ela não precisa que o adulto esteja 24 horas interferindo, porque o adulto já ensinou para ela o que fazer. Exatamente, exatamente. Teve uma pessoa que comentou que, eu coloco para beijar e pedir desculpa, né? Então, assim, gente, entendam que não é para generalizar o que a gente está falando também. Sim. Então, é Uhum. importante que a gente pense, opa, o que que eu quero ensinar? Mas Uhum. vamos parar para pensar na gente também. Quando a gente se desentende, Exatamente. por exemplo, com o companheiro ou com a companheira, você tem vontade de sair abraçando e beijando de cara? Não, né? De jeito Eu não nenhum. tenho. Eu posso falar por mim, eu não tenho. Então, assim, a gente leva um tempinho para digerir aquele sentimento, para aprender a Uhum. lidar com ele. E depois, o que que é importante a gente ensinar? Ensinar a pedir desculpa, né? Porque se eu Sim. magoei o outro, se eu fiz algo desrespeitoso com o outro, mesmo que não foi o meu objetivo, eu devo Uhum. desculpas ao outro, Sim. né? Então isso é muito importante. Teve uma mãe que comentou também de supervisionar a distância, né? Para ver se esse repertório existe ou não. E se Muito existir, interessante. permitir. Uhum. Deixa eu ver o que é mais. Tiveram muitas perguntinhas. Tô adorando, gente. A Raíssa comentou que quando o Arthur não quer dividir algo, ela pede para ele guardar o brinquedo, apontando que tá tudo bem de não querer dividir. Mas Uhum. que se está com um coleguinha, então. Peraí, deixa eu ver. Quando o Arthur não quer dividir algo, eu peço pra ele guardar. Opa, sumiu, gente. Aqui. Eu não vi porque tava Eu peço travado pra aqui ele guardar o também. brinquedo, apontando tudo bem de não querer dividir, mas se está com o coleguinha, então que seja com os brinquedos. Ah, tá. Na interação com o coleguinha, ele vai escolher. Então, ó, Uhum. antes de brincar com o coleguinha, eu vou escolher quais brinquedos eu vou levar. Então, os que eu tô Uhum. levando é porque eu vou dividir. Ai, adorei, bem legal. Bem Isso é muito legal. interessante porque me mostra que é uma mãe que está pensando na criança. Não é só. Eu sei que exige, que é muito trabalhoso lidar com outro serzinho que depende tanto de você, mas a gente esquece realmente que a criança vai exigir mesmo de você demais. Você tem que estar preparado para isso. Foge também um pouquinho de novo do nosso tema, mas eu acho que cabe pensar se a mulher quer ser mãe, o pai quer ser pai. Porque não é só aquela coisinha bonitinha do bebê e coloca a fraldinha e depois coloca a roupinha bonitinha para tirar foto. Você tem que pensar que tipo de pessoa que você quer que aquele serzinho se torne. E o que eu vou fazer para isso, para possibilitar isso. Então é isso mesmo, eu vou sair, o fulaninho vai junto. O que que tem lá? Lá tem outras crianças para ele brincar?
São crianças de que idade? O que eu vou levar para possibilitar essa interação? Ou então, nossa, não tem criança, só tem adultos. Eu vou precisar separar de tempos em tempos e parar a interação com os outros para poder dar atenção para essa criança. E geralmente a gente não pensa nisso. Só vai, né? E o Só tempo vai. também. Então, quando a gente quer ir embora, vamos embora. Quando a criança fala, Sim. ah, só mais um pouquinho, a gente vamos embora, porque já deu, né? Uhum. Então, o quanto Uhum. nós somos flexíveis muitas vezes e pensamos nos ambientes que nós queremos ir, ok da gente pensar, gente, mas a gente tem que pensar Sim, que, nós, né, que você vai sim, com agregados, né? E sim. que isso demanda também outros comportamentos. Pensar nesse ambiente é Uhum. importante. A Uhum. Priscila comentou que a filhada dela gosta de dividir. Mas se o coleguinha não gosta, ela emburra e fica brava. Hum. E é assim, tá tudo bem dela ficar brava, né? Ela pode não gostar. O problema aí seria o comportamento de emburrar, porque daí ela deixa de aproveitar o ambiente. Então, Sim. ensinar para ela que existem pessoas que não gostam de emprestar também é importante, né? Uhum. Faz parte. E a gente Infelizmente, precisa aprender esses dois repertórios, né? Tanto o repertório de emprestar, quanto o repertório de lidar com aquele que não vai emprestar. exatamente, né? Entender que existem mesmo pessoas que não vão gostar de Sim, emprestar e que eu preciso aprender a lidar com aquilo, né? Então, como que eu sim. vou me comportar diante daquela situação, com aquela criança, enfim, muito legal. Uhum. E como pensar no ambiente, Bruna, num ambiente saudável? Então, como que a gente pode pensar em família, né? Então, como que eu posso construir um ambiente saudável para os meus filhos, para as pessoas que frequentam a minha casa? Como que eu posso pensar esse ambiente? Nath, eu acho que, primeira coisa, respeito. A gente vê a falta de respeito que existe entre os adultos, mas o adulto também tende a não respeitar a criança. Novamente, porque subestima a criança enquanto um serzinho que tem vontades, que tem compreensão das coisas. Então, eu acho que começar respeitando a criança. Respeitar que ela tem desejos que às vezes podem ser diferentes do seu pai e mãe. Respeitar a criança no sentido de que ela vai levar um tempo, às vezes, para processar algo que você fez, falou e ela não gostou. E você, adulto, precisa aprender a lidar com o seu desconforto frente à raiva que a criança tem de algo que você fez. Então, acho que a primeira coisa é isso, respeito. E investir tempo com a criança. Porque, novamente, você não pode simplesmente deixar a criança se criar na tela, né? Você precisa gastar tempo com a criança para ensiná-la a nomear os sentimentos, para ensiná-la como lidar com as coisas que acontecem, para ensiná-la repertórios diferentes. Isso vai exigir muito tempo. Não adianta ter um filho e pensar que vai ser uma coisa simples, bonita, mágica. Não, é trabalhoso. Você tem que lidar com outra pessoinha. E muitas vezes o adulto não sabe lidar consigo mesmo. Então, repito, façam terapia. É. Você precisa aprender a lidar, às vezes, consigo mesmo, com o seu desconforto, para ensinar a criança a lidar com o desconforto dela. Como E que você essa vai ensinar questão. uma habilidade que você mesmo não tem? E quando a gente pensa no ambiente, né, nós estamos vivendo um momento de um mundo adoecido, de um país adoecido, né? Uhum, Então, com muita mudança, e eu entendo, teve uma mãe que comentou que como tá difícil, tá todo mundo dentro de casa, na família dela, no caso, uhum, as crianças estão sem contato com outras crianças, então pensa, uhum. gente, criança, ela tem uma energia diferente da gente? Com Sim. toda certeza, ó. Eu invejo a energia infantil. Quem me dera Sim. acordar no pique daquelas crianças. Mas é isso. Então, como trabalhar com isso? É pensar nesse ambiente, né? Então, opa, aqui em casa, o que a gente pode fazer enquanto família para ser um ambiente gostoso de estar? Vai ser gostoso o Uhum. tempo todo? Não. Não. Não, porque tem dias que eu não vou estar tão bem, tem dias que o meu companheiro não vai estar, tem dias que as crianças não vão estar. E aí, gente, Uhum. é entender que tá tudo bem de não estar tudo bem o tempo todo, né? Que vai Eu ter tô vendo dias que aqui vai a estar. Drica falando. Ser mãe cansa, ainda mais essa pandemia, preciso de terapia.
E é verdade, ser mãe cansa mesmo. Com certeza. E aí pensar, opa, o que que dá pra gente fazer? Então, às vezes, colocar o banho, tornar o banho um momento lúdico. Dá pra Uhum, rabiscar o azulejo do banheiro e trabalhar. uhum, Nossa, tem uma psicóloga que ela é muito legal. Ela já fez live com a gente também, a Mônica, e ela uhum, ensinava o filho dela os sentimentos no banho. Então, ela uhum, fazia no azulejo os rostinhos. E ela trabalhava mostrando, né? Olha, quando a gente faz assim, né? Então, que nome que a gente dá para esse sentimento? Aí tinha o rostinho. Então ela ia perguntando e a criança ia apontando. Em casa, vamos brincar de mímica? uhum. Então, mímica é muito legal, gente. Mímica é muito legal para trabalhar essa nomeação, aprender a nomear. Porque na Sim, mímica eu posso fazer uma imitação, né? Eu posso dar um modelo de um comportamento comum naquela situação. Então, é legal a gente pensar nisso. E o ambiente é pensar também o que faz para o adulto também ter um momento para relaxar. Né? Então, como que eu precisa. vou conciliar tudo isso? Né? Como eu vou Sim. fazer tudo isso caber dentro de uma caixinha? Tem dias que você não vai Uhum, querer brincar com as crianças? Ok, tá tudo uhum, bem. Né? E o uhum, que elas podem fazer? Vamos pensar em atividades que elas possam fazer mais tranquilas. Tem muita mãe dando dica e tem algumas páginas bem legais de psicologia. Depois a gente sim. pode também. A live vai ficar gravada, gente. E aí eu coloco algumas dicas para vocês de atividades que são Uhum. bacanas, né? Para esse momento. E o que a Bruna falou é super importante. A Eu tenho terapia a ajuda impressão, muito. com certeza. É claro que a gente só vai poder falar dos efeitos da pandemia mesmo depois que ela passar, porque é um momento histórico, né? Que a gente está vivendo. E nós não temos noção dos efeitos que isso vai causar, nem nos adultos, nem nas crianças, só depois mesmo que acabar. Mas às vezes eu tenho a impressão de que isso está sendo pior para os adultos do que para as crianças. Claro que a criança sente falta de sair para brincar num parquinho, de correr e tal, mas para a criança algumas coisas são muito mais simples. É como se fosse um dia de chuva. O que você fazia quando você era criança e estava chovendo e você não podia brincar lá fora? Eu brincava de cabaninha debaixo da mesa do escritório do meu pai. E eu adorava. Então, o adulto às vezes fica muito preocupado com a criança durante a pandemia, nos efeitos em que isso vai causar. Mas talvez o que ela vier desenvolver seja muito mais reflexo dessa inabilidade do adulto em lidar com o que está acontecendo do que por ela mesma. Porque o que ela precisa, claro, claro, faz falta brincar com os coleguinhas, óbvio que faz falta. Mas eu tenho a impressão de que o estrago é muito maior quando a relação com esses cuidadores não é boa do que quando ela Exatamente. não convive com os coleguinhas. Ela vai voltar a conviver com os coleguinhas depois. E o que ela vai falar? É como se fossem umas férias gigantes, gente. Elas estão de férias. E o que elas estão fazendo nessas férias? Né? E aí pensar, por exemplo, nossa, é difícil conciliar os trabalhos em casa com as crianças. Então Sim. pensar em estratégias para isso, né? Uhum. Gente, a casa não precisa estar arrumada o tempo todo. Eu posso colocar a criança, por exemplo, enquanto eu estou cozinhando, o mais velho me ajudar, por exemplo, picando alguma coisa com uma faca sem corte. Eu posso deixar o mais novo tirar as coisas do armário. Isso não necessariamente é um problema. Depois ele vai ter que colocar Sim, de volta no claro. armário, né? Porque ele está aprendendo. Mas isso também é legal, né? Incluir eles nessa rotina da casa e pensar que não precisa estar tudo no devido lugar, que isso é uma exigência nossa, né? Uhum. E tédio também faz parte. Então, é gostoso estar tediado? Não. Não. Mas a gente sente tédio. Então, Uhum. ok, né? Se a criança ficar tediada de vez em quando para que você também consiga respirar. Aqui em casa eu tenho feito muito trabalho com a natureza. Então, eu fiz uma Uhum. horta, eu tenho cuidado, todo dia eu vou lá ver se tem morango. Eu tenho olhado para, eu tenho tentado lidar com esse distanciamento social, voltando e focando mais nessas questões voltadas para a natureza mesmo, sabe? Para Uhum. os cuidados com o Uhum. ambiente. Fiz uma composteira, e aí a gente tem trabalhado em relação a isso. Uhum. Deixa eu ver aqui que a Adriana colocou. Tenho dificuldade de integrar dois meninos nas atividades, um de 4 e outro de um. Uhum. Alguma dica? A Acho que a diferença primeira dica sim, claro, a diferença de idade conta bastante.
Mas primeiro, o que que essa criança de 4 anos quer fazer? Tem uma diferença de 5 anos com o meu irmão. Eu sou louca no meu irmão, louca, louca, louca. Mas eu odiava brincar com o meu irmão quando eu era criança. Porque ele me atrapalhava. Eu queria fazer as coisas e ele tava lá no meu pé me atrapalhando. Tá tudo bem. Às vezes atrapalha mesmo. Então, eu acho importante ter um momento para a criança mais velha fazer o que ela quer fazer, pergunta o que ela quer fazer. E, assim, como são etapas do desenvolvimento diferentes, são duas crianças que têm habilidades diferentes, as atividades também vão ser diferentes para as duas crianças. E aí deixar um no ambiente. É porque às vezes é uma mãe e dois filhos, né? Com E aí ela tem certeza. que se desdobrar. Então, o outro entender que tem essa limitação. Ah, eu quero brincar com a Sim. mamãe. Tá, mas para a mamãe Uhum. brincar, vai ter o irmãozinho junto. Então, pode ser Uhum. que o prédiozinho não fique tão legal, né? Não fique tão Sim. alto, que o irmão pode derrubar. E aí tentar transformar isso também em algo lúdico, né? Então, é Uhum. possível a gente pensar nisso. Por quê, gente? Porque tem terremoto. Terremoto avisa quando vai chegar? Nem sempre. Então a gente pode também pensar nisso, né? E Sim. tentar olhar para essas coisas como algo mais natural, com menos peso Uhum. mesmo. Uhum. Uma outra questão que é muito comum é pensar nessas questões de pais separados. Né? Então aparece muito no consultório essas questões. Ah, Uhum. nossa, eu vou me separar e eu tô com muito medo de como vai ser esse processo para os meus filhos, se os meus filhos vão ter sequelas, vamos colocar entre aspas, Sim. né, em Uhum. relação à saúde emocional por conta da separação. Como Uhum. que é isso, Bruna? Como que você entende essa questão do divórcio dos pais? Novamente a história do caminhãozinho. Depende. Mas a relação entre os adultos também vai influenciar bastante, né? Novamente, não dá para esperar que uma criança tenha saúde mental quando os adultos não têm. Não dá para esperar que a criança tenha saúde mental quando os pais casados vivem em pé de guerra. Não dá para esperar que uma criança tenha saúde mental quando os pais divorciados vivem em pé de guerra e usam da guarda como uma disputa de poder e não sobre quem está interessado no bem-estar da criança. Isso é super importante. Isso que você trouxe é super importante. Então, não adianta a gente manter uma relação, um casamento aí, né? Uma relação, porque eu entendo que, nossa, se eu me separar, o meu filho vai sofrer. Se a minha relação não é sadia, então, ou eu Vai melhor. sofrer, mas já está sofrendo. Exatamente, tá, né? Ou eu melhoro essa relação e Sim. consigo ter uma harmonia nessa relação, para ter uma relação de qualidade, Uhum. né? Não adianta eu manter uma relação que não é produtiva, né? No Uhum. sentido de saúde mesmo. Só que é Uhum. importante que eu entenda que vai ter o sofrimento, o distanciamento, como você colocou. Vai. Mas a criança Uhum. também vai aprender a lidar com isso, né? Sim. Estamos todos sofrendo agora na pandemia com o distanciamento de pessoas queridas. Faz parte. A E Raíssa colocou uma coisa importante, entender que ambos, tanto a mãe quanto o pai, são responsáveis pela saúde mental da criança, né? Não é só um. sim. Uhum. Sim. Não usar a criança como interlocutor, gente, né? Isso também é muito importante. A criança, ela é filho, ela não deixa de ser filho, nem da mãe, nem do pai. Uhum. Nunca. Então, se eu tenho alguma coisa para dizer ao meu ex-companheiro ou companheira, eu preciso me direcionar até a pessoa, ir até a pessoa, criar um mecanismo que não seja a criança. Isso é Uhum. importante. Gente, divórcio exige maturidade. E terapia de casal não é só para casais que estão com problemas e querem ficar juntos. Às vezes são para casais que estão com problemas que não vão ficar juntos, mas precisam aprender a lidar porque tem uma terceira pessoinha, uma quarta pessoinha, uma quinta pessoinha. Se não for em respeito ao ex-companheiro, que seja em respeito aos filhos, porque eles sempre vão ser filhos. E eu já vi uma pessoa se referindo ao pai do filho, na frente do filho, como o dito cujo. O tempo inteiro falando o dito cujo. E daí o filho falou assim: o dito cujo que ela tá falando é o meu pai, tá? Assim, se vocês não entenderam. Na frente da criança, sério?
É muito complicado, né? Da mesma forma que reclamar pelos não fazeres, a criança não Uhum, precisa, né, entrar em contato uhum, com isso dessa maneira. Gente, a criança percebe. sim, Ela dá conta de identificar quem faz e quem não faz. Acredite, a criança ela tem essa capacidade. Então é importante a gente lembrar que isso é crime, né? Então nós estamos falando de uma coisa que é ilegal. Eu não posso fazer isso com uma criança. Eu tô ferindo alienação um direito parental. dessa criança. É, exatamente. E para a gente finalizar, eu acho legal a gente estar falando um pouquinho sobre a influência das instituições, né? As diversas Uhum, instituições na saúde das crianças. Como que uhum. você entende, né? Qual que você acha que é a importância, Bruna, das instituições? Escola, Eu, igreja, né? uhum, família, né, os parentes. Eu Família, acho que isso. especialmente, Nath, na questão do acolhimento. Não invalidar o que a criança, o sofrimento da criança, o que a criança está dizendo, como isso é importante. Porque se ela não tem dentro de casa isso e ela não tem fora, onde que ela vai conseguir? Talvez nas drogas, porque sim, crianças usam drogas, é fácil conseguir. Conheço pessoas que com menos de 14 anos conseguiam super fácil. Estamos falando também de crianças em geral, de diferentes estratos econômicos, que vivem em diferentes lugares. Então, eu acho que o que responde essa pergunta é o acolhimento, realmente. A criança precisa ter algum lugar em que ela possa falar da dor dela e que ela possa ser acolhida. É muito difícil, né? A gente ouvir certos assuntos que são desconfortáveis pra gente. Por exemplo, uma pessoa que está em fase terminal chegar para você e falar sobre que ela tá morrendo e como que ela tá sentindo com isso. A gente tende a cortar, falar, não, você não pode pensar isso, você tem que acreditar que você vai ficar bem, corta completamente, né? Se a criança tá falando de algum problema que teve, sei lá, algum problema com o cônjuge, uma relação de abuso, um relacionamento abusivo, a pessoa vai conversar e fala assim, não, mas você tem que olhar pelo lado positivo, você tem que acreditar que vai dar tudo certo, que ele vai mudar, cortando. Então, os adultos têm muita dificuldade de lidar com alguns temas, de ouvir alguns temas, alguns assuntos. E cortam as crianças também. Por isso eu acho que o acolhimento é Fundamental. fundamental. Ser o melhor presente que essas instituições, que familiares, pessoas que convivem com crianças, podem dar. Escuta Aceitar não que alguns punitiva, assuntos né? são. Sim, aceitar que alguns assuntos são desconfortáveis. São, é a vida. Não é aquela coisa bonitinha, cor-de-rosa, não é porque a criança que tá tudo perfeito. Não! Ela vai chegar em você, vai contar uma coisa horrorosa. Vai contar que o pai abusou dela. Vai contar que ela viu o pai bater na mãe. E claro, também não é assim, meu Deus do céu, vamos ligar pra polícia. Não, né? Bom senso, por favor. Você tem que ouvir a criança, o que ela tá falando. Esperar ela falar. Falar que tá tudo bem ela ficar triste, que é isso mesmo, que o que aconteceu foi ruim, que ela vai ficar triste, que a gente vai tentar resolver isso juntos, que a tia não vai contar pra ninguém o que você está me contando e realmente guardar sigilo, porque quebra a confiança da criança pra você ver que tipo de adulto que vai ser. Você vai confiar É. em alguém? E se for uma coisa que exija uma outra medida, que isso seja feito com a criança sabendo e de uma forma Uhum, que a criança não se sinta culpada por isso, né? Então, assim, isso é exatamente. importante. Isso é muito importante. Ah, Bruna, eu ficaria aqui horas conversando. Tá delicioso. Mas Tá nosso tempo tá mesmo. acabando, gente. Teve uma pessoa que comentou que foi muito legal também. Achei, adorei, adorei, adorei te ouvir. Foi muito bom. Muito Muito obrigada por ter gostoso aceitado essa o nosso conversa, Nath. convite. Obrigada. Também adorei. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem não pôde assistir ela inteira, gente, a live vai ficar gravada no nosso IGTV. E foi muito bom ter vocês aqui. Foi uma live que muita gente participou, então foi muito gostoso. Ó, tem um monte de elogios para você, Bruna. Várias Ah, pessoas foram obrigada. comentando durante esse processo. Ó, um beijão. Muito obrigada. Beijo, Na Nath. Eu próxima que semana a gente agradeço. tem.
uma próxima live, gente. Beijo. Beijo, Bru. Beijo, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.